Bom dia pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui aquele episódio que eu tinha comentado quando eu estava mostrando o livro. A gente vai fazer hoje uma ficha de RPG, tá? Seguinte, existem 4 personagens que são personagens mais clássicos dentro do Dungeons and Dragons. Eu pensei em fazer 4 fichas diferentes desses 4 tipos de personagem, tá? Eles o guerreiro anão, o mago elfo, o halfling ladino e também o clérigo humano. Hoje eu vou fazer o guerreiro anão, tá? E vou ensinar como é que vocês vão fazer essa ficha. Criação de personagem, tá? A criação de personagem, eles aconselham a gente primeiro escolher uma raça, depois a gente escolher uma classe, depois a gente vai escolher os atributos e por fim a gente pega a descrição do personagem e o equipamento, tá? Então a raça que a gente escolheu para esse personagem aqui vai ser o anão. Vamos lá, passei o anão. A raça será o anão. Tá aqui o anão, tá? A característica principal do anão é que eles são robustos, eles são fortes, eles são mais resistentes, eles valorizam bastante a cultura deles, né? E a gente vai fazer um anão baseado mais ou menos com essas características, tá? Aqui estão todas as informações que vocês vão precisar da parte de raça, tá? Então eu vou começar a escrever algumas coisinhas e vou comentando aos poucos, tá? O que dá pra gente fazer. Vou deixar de lado que vai ficar mais fácil para poder escrever. Passar assim. Primeira coisa, tá? O pessoal não valoriza muito, mas eu gosto de valorizar essa informação, tá? Essa informação aqui é o nome do personagem, tá? Aqui tem um monte de sugestões de nome. O nome que a gente vai pegar aqui da sugestão é Rurik, tá? E depois é muito interessante a gente colocar uma informação depois, tá? Então, Rurik, eu vou botar o clã dele, que é o Rurik Punho de Ferro. Definimos os nomes, agora a gente vai passar para a segunda parte, tá? Que são os traços raciais dos anões, tá? Os anões, eles são mais robustos, então eles ganham um bônus de constituição. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um bônusinho aqui, ó, mais 2 de constituição aqui do cantinho, para a gente lembrar dessa informação mais pra frente, tá? A idade dos anões, eles amadurecem a partir dos 50 anos e vivem em média 350 anos. Eu quero que esse meu anão não seja um anão muito velho, não seja um anão jovem. Então eu vou colocar aqui uma idade de 55 anos. Alinhamento. Vocês viram que tem 2 fichas, tá? Aqui atrás vai ser a ficha onde tem as informações de personalidade. E aqui vão ser as informações de dentro de jogo, praticamente, né? Ali de mecânica, de números, tá? Vamos lá. Alinhamento. Alinhamento é dividido em caótico, neutro e leal. Isso é para a parte de ordem, tá? E tu tem também a parte se ele é bom ou malvado. Então vai ser bom, neutro ou mal, tá? Então a gente tem que trabalhar com esses espectros aí. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem quais são as opções, tá? Mas eu acho que esse personagem aqui, dadas as características do anão, ele tem que ser um personagem leal e bom. Tá? Próxima coisa, tamanho. Anões crescem até 1,5 m e pesam em torno de 75 quilos. Eu vou fazer um anão bem forte, mais robusto, tá? Então ele vai ter 1,55 m e o peso dele ele vai ser mais fortinho, mais gordinho. Então, ao invés de 75 quilos, ele vai ter 85 quilos. Vai ser bem parrudo, tá? Deslocamento. Isso aqui é padrão para todos os anões, tá? Então, o deslocamento dele é 7,5 metros. Isso aqui é menor do que os humanos. Os humanos se deslocam 9 metros por turno, tá? Visão no escuro. Existem 2 partes onde a gente pode colocar os talentos e as proficiências, tá? Eu gosto de colocar as coisas que não exige cálculo, essas coisas assim, aqui nesse cantinho. Então eu boto assim, ó, visão no escuro, 18 metros, tá? E agora é o seguinte,
além da visão no escuro, tem uma outra característica, que é a resistência a toxinas. Essa aqui é uma característica muito de combate. Então eu vou colocar nessa parte aqui de cima, tá? Resistência à toxina, ela te dá vantagem em testes contra venenos, né? E possui resistência a dano venenoso. Qualquer dano de veneno, ele te dá somente metade. Isso é muito legal, tá? Anão é muito roubado contra veneno. Existem essas informações aqui que são de treinamento em combate do anão. Só que como nós vamos fazer um anão guerreiro, isso aqui não vai ser necessário, porque a gente já tem todas essas proficiências como guerreiro. Mas senão você poderia anotar isso no seu cantinho da ficha aqui, e aí você seria proficiente nessas armas aqui, tá? Essa outra informação aqui de cima é importante, proficiência com ferramentas. A gente pode escolher entre 3 tipos: proficiência de ferraria, de cervejaria ou alvenaria. Eu vou fazer um anão que também é ferreiro. Então aqui, ó, ferramentas ferreiro, tá? Tá ficando bem legal. Conhecimento de pedras. Essa informação é muito interessante. Sempre que você fizer um teste de inteligência relacionado à origem de um trabalho em pedra, você é considerado proficiente na perícia História, no lugar do bônus de proficiência normal. Deve somar o dobro desse bônus no teste, tá? Então vamos botar aqui, ó, conhecimento de pedras. Depois de conhecimento de pedras, a gente vai ter mais outra informação, que é o idioma. O anão, ele sabe falar 2 línguas, tá? Ele sabe falar a língua comum e anão. E agora começa a parte de sub-raças. Existem 2 sub-raças do anão, tá? Que é o anão da colina e o anão da montanha. A gente vai escolher aqui o anão da montanha. Ele vai ser melhor para nossas características de guerreiro, tá? Por quê? Porque ele ganha um aumento de valor de atributo de mais força, mais 2, e também tem proficiência com algumas armaduras, mas a gente não vai precisar dessa informação, tá? Então eu vou pegar, só anotar aqui, ó, mais 2 aqui no cantinho, depois a gente vai apagar. Definido todas as informações de raça, a gente vai passar para a classe, tá? As classes vão ficar no outro capítulo. E aí, em ordem alfabética, tu consegue encontrar onde é que tá o teu personagem. Então aqui, ó, guardião, o próximo é o guerreiro, tá? Deixa eu ver se está aparecendo tudo aqui. Não vai aparecer todas as informações, eu vou puxar um pouquinho pro lado, tá? Existe uma tabelinha aqui do guerreiro, ó, que vocês vão ver, tá? E existem as características iniciais. Eu vou temporariamente trocar de lado para que vocês possam ver aqui. Depois eu volto a escrever. A gente tem aqui a quantidade de pontos de vida por nível, que é uma característica muito importante. Então a gente vai botar aqui a dado de vida 1d10, tá? No nível 1 é 10 mais o seu modificador. A gente ainda não tem os atributos, tá? Mas a gente sabe que mais pra frente a gente vai ter um bônus de mais 2. Então eu vou deixar essa informação para depois. Pontos de vida a partir dos outros níveis, né? Então é 1d10 mais modificador de condição por nível de guerreiro, tá? Vamos lá, é aí pra frente, né? Proficiência, todas as armaduras, armas, todas as armas simples e marciais, ferramentas nenhuma, salvaguarda, força e constituição. Então vamos lá, eu marco aqui com força e marco aqui com constituição. Depois a gente vai pegar essa informação. Aqui, ó, bônus de proficiência, isso aqui é legal anotar, ó. A gente tem um bônus de mais 2 de proficiência. Toda vez que a gente tem uma perícia ou uma salvaguarda marcada, a gente vai somar esse bônus aqui de proficiência, tá? Aquele talento lá do conhecimento de pedras, por exemplo, dá uma proficiência em história quando se trata de pedras preciosas. Beleza? Então vamos lá. A gente vai seguir. A gente tem que escolher agora entre mais 2 perícias, dentre as perícias: acrobacia, atletismo, história, intimidação, intuição, lidar com animais, percepção e sobrevivência, tá? Então o que acontece? Eu pensei que aqui seria interessante a gente fazer um anão que ele é mais perceptivo, ele consegue anotar as coisas. Então eu vou colocar aqui 2 informações, que é intuição e percepção, porque tem outras 2 perícias que a gente vai ganhar quando a gente selecionar o antecedente, que é atletismo e intimidação. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui primeiro as 2 que a gente tem que escolher daqui, né? Que é percepção, tá aqui.
tá? E o outro é intuição. Só marquei aqui, depois eu vou somar os bônus, tá? Agora vamos ver a questão das habilidades do guerreiro. Ele tem algumas habilidades e tem alguns equipamentos aqui. Existem alguns equipamentos que já estão sugeridos para tu fazer ele, tá? Eu vou pegar esses equipamentos aqui depois, tá? Mas para vocês saberem, a gente tem uma cota de malha ou armadura de couro mais um arco e 20 flechas. A segunda parte é uma arma marcial e um escudo, ou duas armas marciais. E aí aqui é uma besta leve de 20 virotes ou duas machadinhas, ou um kit de aventureiro ou um kit de explorador. Se eu fosse definir, eu diria que a gente vai pegar uma cota de malha, mais a arma marcial a gente vai pegar um martelo de batalha, e depois a gente vai pegar duas machadinhas e por último um kit de explorador. Tá? Eu vou só anotar aqui por enquanto. Eu estou adiantando esse martelo, tá? Porque não falou nada disso. Mas o martelo vai ser essa arma marcial. E a machadinha. A gente já selecionou mais ou menos um pouco das informações, tá? Eu vou colocar outra informação aqui, ó, que é a armadura, que é a cota de malha. E além da cota de malha, eu vou colocar aqui que ele tem um escudo. Tá? E aí a gente tem duas machadinhas, né? Eu vou colocar também aqui duas machadinhas. E por último, a gente tem um kit de explorador. Esse kitzinho a gente vai ter que ver o que é depois, tá? Tá, beleza. Anotei todas as informações aqui. Agora eu tenho duas coisas, que é o estilo de luta e recuperar o fôlego. Existe estilo de luta de arqueria, combate com armas grandes, combate com duas armas, defensivo, duelismo e protetivo. No nosso caso, eu vou fazer um estilo defensivo, como se ele fosse um tanker, assim, aqueles bem resistentes, tá? Então a gente vai colocar defensivo e ele ganha bônus de mais um na CA. Aqui fica a nossa classe de armadura, ó. Eu vou colocar uma informação bem no cantinho aqui de mais um para a gente fazer essa soma depois, tá? E a outra habilidade que a gente tem é o recuperar o fôlego. Recuperar o fôlego funciona dessa forma. Você possui uma fonte limitada de vitalidade, a qual pode usar para se proteger do perigo. No seu turno, use uma ação bônus para recuperar uma quantidade de pontos de vida igual a 1d10 mais o seu nível de guerreiro. Uma vez usada essa característica, você deve completar um descanso curto ou longo antes de poder utilizá-la. Eu vou só anotar aqui, ó. Recuperar o fôlego. Pronto. Recuperando o fôlego, né? A gente passa para a próxima parte. A gente vai ver raça, a gente já viu classe, agora a gente precisa definir os valores de habilidade, tá? Existe aqui no modelinho, lá no comecinho do livro, antes das raças, ele tem uns valores sugeridos, tá? Só que existe uma outra forma também. Tu pode fazer uma compra de pontos, tá? Por exemplo, tu pega 27 pontos e aí tem essa tabelinha, onde cada ponto que tu compra é um valor específico. Tu tem que comprar 6 valores, tá? No caso aqui, eu vou pegar essa informação aqui de cima, ó. Que tá assim, ó, 15, 14, 13, 12, 10 e 8, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou colocar essas informações aqui pra gente. A informação mais importante de um guerreiro pode ser força ou constituição. No caso, como eu quero fazer um tanker, eu vou fazer constituição. Se eu fosse fazer um guerreiro de ataque, eu faria força, tá? Se fosse um arqueiro, eu faria com destreza. Então a gente vai pegar o valor mais alto. O valor mais alto é 15, porém eu ganho um bônus de mais 2, por causa que ele é anão. Então dá o total de 17. E aí agora é o seguinte, a gente tem um outro valor próximo, é o 14. Então o 14 eu vou colocar 14 de força, mais o 2, por ele ser anão da montanha, dá o total de 16. Tá? E agora que a gente está aqui, a gente tem o resto dos valores. A gente tem o valor 14, 13,
12, 10 e 8, tá? Eu quero colocar que ele é mais sábio um pouquinho, então eu vou colocar que ele tem 14 de sabedoria, tá? Então aqui, por enquanto, 14. O 13 eu quero colocar no valor dele de inteligência, tá? Até porque a gente precisa ganhar um bônusinho lá depois para utilizar as pedras preciosas. E por os últimos dois valores, eu tenho um valor 10 e um valor 8. Eu não quero que ele seja totalmente antissocial, assim, que não saiba conversar com as outras pessoas. Mas seria interessante se ele fosse atrapalhado, seria engraçado, né? Então eu vou colocar 8 de destreza. E eu vou colocar 10 de carisma. Beleza. Baseado nessas informações aqui, a gente tem que definir a CA dele. Só que se eu botar a CA negativa, não vai ficar legal. Eu vou apagar e vou trocar. Vamos lá. Eu vou colocar aqui então, eu vou colocar um valor 10 de destreza e eu vou colocar um valor 8 de carisma para ele, tá? Isso aqui vai ter bastante dificuldade para conseguir convencer uma pessoa ou tentar mentir para alguém. Ele é uma pessoa que tem bastante dificuldade de trato social aqui, tá? Então tá, definidos esses atributos, a gente tem os modificadores, ó. Aqui tem todos os valores, ó. Eu já sei de cabeça, eu vou colocando aqui, tá? Então o 16, ele é mais 3, o 10, ele é 0, o 17, ele é mais 3 também, o 13 vai ser mais 1, o 14 vai ser mais 2, e por último, o carisma vai ser menos 1. Carisma vai ser menos 1, tá? Agora que a gente tem todos esses valores aqui, a gente consegue dar uma olhadinha em outras coisas, tá? Por exemplo, a gente sabe que a nossa iniciativa ela é baseada na destreza, então a destreza dele vai ser 0, porque é um modificador que ele tem, tá? A gente também pode definir agora os pontos de vida. No primeiro nível é sempre o dado cheio, então vai ser 10 mais um modificador de constituição, que no caso é mais 3, tendo no total do nível 1 de 13 pontos de vida. Beleza? Fizemos isso, vamos partir para a parte do equipamento, para a gente definir os outros valores que estão faltando da ficha, tá? Eu vou pular e vou saltar lá para frente. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui estão as armaduras, né? A gente tinha falado que ele ia pegar uma cota de malha, que tem total de 16 de classe de armadura, e é necessário ter no mínimo 13 de força. A gente tem mais de 13. Assim como ela tem desvantagem em testes de furtividade. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um tracinho aqui em furtividade, ou um asterisco aqui no canto, para lembrar que toda vez que eu for fazer furtividade ele tem desvantagem, por causa da minha armadura, tá? E ela pesa 27 quilos, tá? Se quiser anotar aqui no cantinho quanto que é o peso, é bem legal, tá? Mas vamos lá. Cota de malha tem 16 e o nosso escudo tem mais 2 de classe de armadura. Somando esses dois, dá 16, mais 2 dá 18, mais um 1 daquela especialização nossa de guerreiro. Vai dar o total de 19. Se a gente tivesse um modificador de destreza aqui, em algumas classes ele ajuda, tá? Em algumas armaduras, né? Mas aqui não, ó. Aqui tá ok, ó. O modificador de destreza dele só utiliza nessas outras aqui. Aqui a gente não pode utilizar o modificador de destreza para coisa nenhuma. Tá? Beleza. A gente definiu essa armadura, né? Agora a gente vai definir as armas. Como eu já havia falado para vocês, a gente estava com pretensão de usar esse martelo de guerra aqui, ó. Tá vendo, ó? O martelo de guerra, ele tem um D8 contundente e ela é uma arma versátil, ou seja, ela pode ser utilizada com as duas mãos. Quando ela está utilizada com as duas mãos, ela vira um D10. O que eu vou colocar aqui é o bônus de ataque, tá? A gente sabe que ele é proficiente, então a gente ganha 2, mais o bônus de modificador de força, 3. Total de 5. Então aqui o acerto dele é mais 5. Parece um S, né? Meu Deus do céu. Tá, e o dano, que é 1d8,
mas ele pode virar um D10 se ele for utilizado com as duas mãos, tá? Então eu vou botar aqui, ó, um D8, mais o modificador, que é mais 3. Aqui não soma proficiência, barra cont, que é contundente, tá? Que é como se fosse uma arma de impacto, tá, pessoal? E aqui para machadinha é praticamente a mesma coisa, só que é mais 5, e aqui a machadinha, se eu não me engano, é um D6. É a machadinha, cadê a machadinha? Aqui, ó, um D6, mais 3, em vez de contundente é cortante, tá? Na verdade, assim, ó, essa arma aqui, ela pode ser de duas formas, tá? Ela pode utilizar esse bônus aqui para acertar corpo a corpo ou para arremessar, tá? Só que além disso, ela tem uma outra característica, que é a machadinha ainda consegue acertar de 6 a 18 metros, tá? E ela é leve, então tu pode utilizar uma em cada mão, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um asterisco aqui, ó. Eu vou botar 6/18 metros. E ainda vou colocar a informação que ela é leve. Tá, pessoal? Aí eu faço aqui, ó. E a gente já sabe, tá? E eu vou colocar aqui que pode ser... tá, é isso aí. Beleza. Vou colocar essa informação aí, tá? Definido o equipamento, a gente já tem a CA, já tem iniciativa, já tem aqui a vida, já tem todas essas informações extras. A gente precisa ir para a parte do antecedente, tá? Pronto, pessoal. O background que a gente escolheu aqui vai ser o background de soldado, tá? Como eu já havia falado, comentado com vocês antes, o background de soldado, ele tem duas perícias, que é a de atletismo e intimidação. Então, eu vou pegar essas duas aqui e vou colocar aqui, ó, marcar atletismo e intimidação, tá? Marquei essas duas. Além desse tipo de ferramentas, a gente tem ferramenta de kit de jogos e veículos terrestres. Então a gente vai colocar aqui no cantinho também de novo aqui, ó. Equipamento, tem alguns equipamentos aqui no cantinho, né? Então tu vai copiar esses equipamentos aqui de soldado e ainda tem uma bolsa contendo 10 peças de ouro, tá? Então tu vai botar aqui 10 peças de ouro, depois eu vou anotar aqui para vocês colocar, tá? Além disso, a gente tem que definir, por exemplo, a especialidade, tá? Era um oficial, era um batedor, era da infantaria, era da cavalaria, era da equipe de apoio, era porta-estandarte, intendente. Eu vou colocar que ele era um oficial, tá? Então, quando a gente vai colocar aqui, ó, soldado oficial, tá? Eu tinha que esquecer de colocar aqui, ó. A gente bota guerreiro nível 1. E a raça, anão, tá? Além disso, ele tem uma característica chamada posto militar. O que acontece, tá? Na patente militar, tu tem que prestar contas a superiores teus dentro da hierarquia, tá? Isso é uma coisa bem interessante, porque pode ter antigos colegas teus de combate, que tu consegue te familiarizar com eles, mas tu tem que seguir ordens de pessoas que estão acima de vocês. Mas tu consegue experimentos, essas coisas assim, tá? Então eu vou colocar aqui, nesse cantinho, posto militar, tá? E tem a parte dos ideais, tá? Eu vou escolher os ideais de personalidade, tá? Como é que funciona? Aqui tem umas sugestões, mas depois tu pode escolher a tua própria, tá? Eu vou escolher esse número 4 aqui, ó. Tenho história inspiradora sobre minha experiência militar, as quais podem ser revelantes em quase todas as situações de combate. Depois a gente vai escolher aqui o de nação, como se ele valorizasse bastante aquelas características da nação dele, dos anões, do reinado, né? E por último não. E depois a gente tem o vínculo, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, número 5. Aqueles que lutam ao meu lado são aqueles por quem vale a pena morrer, tá? Então ele valoriza muito essa questão do combate, né? E por último, a fraqueza, eu vou colocar aqui, ó, um inimigo monstruoso que enfrentamos em batalha ainda me deixa tremendo de medo. Tá? Então eu vou pegar todas essas informações e vou colocar aqui no cantinho e vou mostrar como é que ficou a ficha. Bom, pessoal, é isso aí, ó.
Então eu praticamente acabei a ficha, tá? Porque a gente pegou todas as informações que precisava. Aqui, ó. Com isso aqui, a gente consegue jogar já, tá? Existem outras informações aqui atrás, que são informações de personalidade, de história. Eu posso, por exemplo, pegar essa informação aqui do inimigo monstruoso e colocar, escrever como é que foi essa história aqui, colocar a história do meu personagem, colocar a aparência dele. Eu posso imprimir uma foto da internet, uma imagem da internet, colar aqui. Se tu for muito bom desenhista, tu vai desenhar, tá? Cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, aliados, isso aqui tudo importante, é muito legal para usar na aventura, tá? Essa última ficha aqui a gente não vai utilizar, porque ela é de magias, ela só funciona para os personagens que são magos, conjuradores em geral, tá? É isso aí, pessoal, tá pronta a nossa ficha, tá? O Rurik, Punho de Ferro, tá? A gente tá muito legal, tem bastante recurso esse personagem aqui, tá? Completando só os valores que faltou, agora tu vai pegar assim, ó, os modificadores daqui e vai somar com proficiência sempre que tu tiver esse asterisco aqui, tá? Então eu vou só finalizar a ficha e vou mostrar para vocês. Então tá, pessoal, aqui do lado tem os modificadores, né? E aí tu soma só os que tiver marcado, né, com a proficiência, tá? Então aqui ficou os nossos valores finais, tá? Pessoal, basicamente é isso aí, tá? A nossa ficha tá pronta para jogar. Depois tu vai colocar suas informações extras de interpretação, esse tipo de coisa assim, que é bem legal. Mas aí eu não preciso ajudar vocês, porque vocês vão criar o próprio personagem de vocês. E é isso aí, galera. A próxima eu vou fazer um personagem que é um mago, uma maga elfa, tá? Conjuradora. Vai ser bem legal. Valeu, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe a informação aí para vocês qual foi o personagem que vocês estão jogando, se vocês já jogaram antes, tá? Eu quero saber o que vocês acham aí de RPG no geral. Valeu!